Fala, meus amores, professor Rafael, polêmico. Mandando mais uma para vocês. É o seguinte, galera. Essa semana a gente teve uma bad muito séria aí, né? Estamos todos de luto pela professora Van Gislene. Eu gostaria muito que vocês preparassem um material aí para poder dar um pump, um up para ela, tá? Um pouco de uma demonstração de carinho muito legal. Mas por conta disso, eu preparei uma aula para vocês diferente, tá? Essa aula ela vai ficar, eu vou fazer ela em casa, vou compartilhar um material com vocês aqui, vocês vão entender do que eu tô falando, tá bom? Não desespera não, eu sei que pode parecer muita coisa, mas não será. Cadê o Ah, tá aqui, achei. Beleza, galerinha, ó, é o seguinte, normalmente eu vou para a escola e gravo as aulas lá no quadro, né? Publico lá no canal do YouTube, igual estou publicando esse vídeo aqui, e peço para vocês realizarem uma atividade. Isso aqui que eu estou passando para vocês é um material que eu disponibilizo lá na escola para quem não tem acesso à internet. Então a gente vai imprimir esse material aqui para os alunos poderem trabalhar, tá? Olha só, esse material ele é referente à primeira quinzena do segundo bimestre, tá? Então são 2 semanas que estão aqui. No caso seriam 2 aulas, tá? Eu acredito que a gente também vai levar 2 aulas para poder trabalhar isso daqui, mas pela quantidade de exercícios, né, não sei, talvez aqui online a gente consiga avançar um pouco mais, tá? Eu vou disponibilizar esse material aqui lá na plataforma e eu peço para os alunos lá, ó, copiem todo o texto abaixo do caderno, tudo, esse texto aqui, as fórmulas, tudo, os desenhos, tudo, e copie e resolva os exercícios e apresente os cálculos. Aí os meninos copiam isso daqui, entregam lá na escola e eu vou e avalio, né? Eu peço, né? Nem todo mundo faz. E aí fica sem nota e depois vem me procurar ou não. E, enfim, esse ano tá bem mais complicado pro lado de vocês. Se eu fosse vocês, eu ficaria muito esperto com relação a isso daí, tá? Galera, é o seguinte, é, esse bimestre, o segundo bimestre agora, eu separei aqui, ó, o currículo de referência, ele tem como eixo temático aqui movimentos e grandezas vetoriais. A gente vai começar a trabalhar sobre vetores, tá? E aqui nos conteúdos ele vai falar movimento uniforme. Você vai falar, poxa, professor, mas a gente já discutiu o movimento uniforme. Discutiu de maneira escalar, mas não de maneira vetorial. Tem alguns detalhes lá que a gente pode crescer, engrandecer quando a gente vai falar a respeito de vetores, tá? Movimentos variados, tá? Então agora a gente vai acelerar os corpos, a gente vai trabalhar os vetores, claro, e a característica vetorial dos movimentos. Só que quando a gente vem aqui para as expectativas de aprendizagem, ele tem aqui várias expectativas, e a primeira ele fala definir a aceleração média levando em consideração as linguagens gráficas e expressões matemáticas que a envolvem. Essas 2 aulas que eu deixei aqui, eu já vou começar falando da definição da aceleração, tá? Que nada mais é do que a taxa de variação da velocidade com relação ao tempo. Então, ele tem aqui um parágrafo explicando tudo sobre isso. Vou pedir para que vocês leiam com atenção, copiem isso aqui no caderno, mas eu já vou pular direto aqui para a linguagem matemática, porque muita gente tem raiva disso daqui, mas essa fórmula aqui resume esse parágrafo inteiro e muito mais coisa. Se a gente fosse escrever tudo sobre aceleração aqui, daria um capítulo inteiro. E essa fórmula aqui, ela resume matematicamente tudo. O que ele fala aqui? Ó? A velocidade escalar média, esse mzinho aqui, nada mais é do que, vou dar um zoom, tá? Na fórmula para a gente ver ela bem grandona aqui, ó. Nada mais é do que ao delta, então é a variação da velocidade com relação ao tempo. Então, quando eu estou falando de aceleração, eu estou falando de velocidade mudando. Me interessa saber o quanto que essa velocidade muda em um determinado tempo. Isso é aceleração. Se eu falar para você assim, olha, um corpo está parado, e aí depois de 10 segundos ele está a 100 quilômetros por hora, eu pergunto para você, ele variou a velocidade? Variou. Então, ele foi acelerado, tá? Depois a gente vai discutir com mais detalhes a questão da desaceleração.
que também utiliza essa fórmula. Só que quando você for calcular a aceleração aqui, o valor que você vai encontrar vai ser negativo. Não quer dizer que o corpo está parando, ele está desacelerando, ele está tendo uma aceleração negativa, tá? Ou ele pode estar andando mais velozmente, só que no sentido contrário do referencial. A gente vai discutir tudo isso daí, tá? Então, a aceleração média nada mais é do que a variação da velocidade no tempo. E aí a gente abre aqui o delta da maneira como a gente aprendeu lá no primeiro bimestre. Todo delta é final menos inicial. Então, aqui é a velocidade final menos a velocidade inicial. E a mesma coisa o tempo. Tempo final menos o tempo inicial. Olha lá, ó. Sendo ΔT uma grandeza, ou seja, a variação do tempo, tá? Seja a variação do tempo uma grandeza essencialmente positiva, por que que a variação do tempo ela é uma grandeza essencialmente positiva? Porque o tempo ele é unidirecional. Ele passa apenas para frente. A gente não consegue fazer o relógio girar contrário, entendeu? Então, sempre quando a gente for falar da variação do tempo, o tempo final sempre vai ser maior do que o tempo inicial, tá ok? A gente falou, o movimento começa agora, o tempo vai correr para frente, né? Então, quer dizer, o tempo posterior, tempo final, sempre vai ser maior do que o tempo inicial, tá? Então, a aceleração, ela vai ter sempre o mesmo sinal de quem? Da variação da velocidade. Por isso que eu estava falando que a aceleração ela pode ser positiva ou negativa. Porque se o corpo estiver aumentando sua velocidade, a velocidade final vai ser menor do que a inicial. Ou, perdão, vai ser maior do que a inicial, ele está aumentando de velocidade. Então, a final vai ser maior do que a inicial, e aí, então, eu tenho essa subtração valor positivo, tipo 10 menos 5, 5, 20 menos 10, 10, 20 menos 5, 15. Eu vou ter sempre um valor final maior do que o inicial. Agora, se esse corpo estiver, por exemplo, parando, certo? Então eu vou ter o valor final menor do que o inicial. E aí essa subtração aqui, ó, ela vai dar negativa. Por exemplo, se um corpo está a 50, ele está parando, depois ele vai ficar com 10. Então, quer dizer, a velocidade final é 10, foi a que, a que aconteceu depois. A velocidade final é 10. 10 menos 50, menos 40. E aí, então, a aceleração vai ficar negativa, porque a variação da velocidade é negativa, tá ok? Ok, quando a gente vai falando da grandeza aceleração, a medida no sistema internacional é metros por segundo ao quadrado, tá? Ou metros por metros vezes segundos elevado a menos 2. Observe que ele passou o segundo do denominador para o numerador. Ele estava dividindo o metro e agora ele está multiplicando o metro. E eu posso fazer isso? Claro que posso, desde que eu altere o sinal do expoente. Olha lá, esse sinal negativo indica que essa grandeza não está realmente multiplicando, mas está dividindo. Só que se eu quiser demonstrar ela aqui, ela vai ficar, então, negativo o expoente, tá? No sistema CGS, a gente não utiliza o metro, mas o centímetro, tá ok? Então, vai ficar centímetro por segundo ao quadrado, ou centímetro vezes segundo a menos 2, da mesma forma como está aqui, tá? Mas esse é o CGS. O sistema internacional, que a gente chama de oficial, né? Que é o de comunicação oficial, é metro por segundo ao quadrado, tá ok? Olha só o que ele fala aqui. Dizer que um móvel possui uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui ele está usando, então, o sistema internacional, metros por segundo ao quadrado. Dizer que um móvel possui essa aceleração, por exemplo, equivale a dizer que a cada segundo a velocidade desse móvel varia 10 metros por segundo. Como assim, professor? Tipo assim, se o corpo tiver parado, ele está acelerado a 10 metros por segundo ao quadrado. Se ele está inicialmente parado, daqui a um segundo, ele tem velocidade de 10 metros por segundo. Daqui a 2 segundos, ele vai ter mais 10, ou seja, 20 metros por segundo. Daqui a 3 segundos, ele vai ter mais 10, ou seja, 30 metros por segundo. Então, ele está cada vez mais rápido. Mas de quanto? De 10 em 10. Por quê? A aceleração dele é 10, tá ok? Então, é isso que ele está querendo dizer lá para a gente, tá?
quando ele fala um corpo que possui aceleração 10 metros por segundo, por exemplo, quer dizer que a cada segundo a velocidade dele vai variar 10 metros por segundo, tá ok? Eu vou pedir para vocês copiarem também todo esse material no caderno de vocês, tá ok? Olha aqui, ele dando um exemplo de tempo inicial, tempo 1, tempo final 2, está aqui 12 horas e aqui 14 horas, ou seja, passaram-se 2 horas. E a velocidade dele foi de 60 km por hora para 90 km por hora. Será que ele faz o cálculo disso daqui em algum lugar? Bora ver. Não. Não faz. Ele faz uma discussão sobre aceleração escalar instantânea, que quando a aceleração média é constante, a instantânea vai coincidir. Ele fala sobre isso aqui, tá? Mas como é que eu vou calcular isso aqui? Da forma como a gente colocou aqui, ó. Você vai colocar a velocidade final é a velocidade 2, a velocidade inicial é a velocidade 1, o tempo final é o tempo 2 e o tempo inicial é o tempo 1. É só substituir os valores aqui. 90, 60, 14, 12, e você vai manter os sinais da fórmula, né? Isso aqui é fórmula, então você vai manter o sinal. E aí, no final, você vai encontrar, então, quanto que é. Deixa eu ver se eu consigo rabiscar isso aqui bem feio para vocês, né? Porque riscar no mouse é horrível, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Vamos lá. A aceleração média, né? Eu não vou colocar o M porque é muito difícil escrever com o mouse. Vai ser velocidade final. Final é a que você tem depois, ó. 90 km por hora. Já tem gente aí preocupada, né? Porque fala, professor, mas não é metro por segundo ao quadrado, não está em metro por segundo. Tudo bem, depois a gente pode transformar, não tem problema. Ou pode transformar antes e fazer a conta, não tem problema. Aqui eu estou fazendo a conta com as unidades que ele me deu. Não é porque no sistema internacional é metro por segundo ao quadrado que eu sou sempre obrigado a trabalhar no sistema internacional. Nem sempre é preciso. Mas se o exercício pede, se as respostas da questão pede, porque tem questões com alternativas, você vai olhar, aí você transforma, tá? Aí você vai utilizar lá o 3,6 para transformar cada velocidade, da forma como a gente aprendeu o bimestre passado, tá? Então tá aqui, velocidade final, 90, menos a velocidade inicial, que é essa daqui, 60, vou colocar aqui, dividido pelo tempo final, 14, menos o tempo inicial, que é 12, o tempo 1. E aí agora eu tenho que fazer essa conta, né? Então eu vou fazer ela aqui, ó. A aceleração vai ser igual 90 menos 60 dá 30. Então eu vou colocar o 30 aqui, tá? Dividido por 14 menos 12, 2. E aí agora eu vou executar a divisão. 30 dividido por 2 vai dar 15. Então, a aceleração escalar média, vamos pôr o M aqui para você lembrar, ó, tentar fazer o M, eu não queria não, porque é difícil escrever de mouse, mas está aqui, aceleração escalar média vai ser 15. 15 o quê? 15, vou obedecer às unidades, 15 quilômetros por hora ao quadrado. A diferença da unidade de velocidade para a unidade de aceleração é o quadrado aqui no tempo. Ó. Você vê que velocidade é quilômetros por hora. E a aceleração, quilômetros por hora ao quadrado. Tá ok? O que isso significa? Significa que a cada hora, a velocidade variou 15 km por hora. Observe que eu estou falando hora 2 vezes, tá? Ó, a cada hora, falei uma vez, a velocidade está variando 15 km por hora. Falei 2 vezes, por isso o quadrado, tá ok? Então, na hora que você olhar lá, você vai perceber que a velocidade variou em 2 horas 30 km por hora. Olha só que legal, tá? Vamos escrever de novo isso aqui, ó. Em 2 horas,
a velocidade variou 30 quilômetros por hora. Olha lá, ó. Em 2 horas a velocidade variou 30 quilômetros por hora. Ou seja, a aceleração escalar média foi de 30 quilômetros por hora em 2 horas, vai dar 15, né? 15 quilômetros por hora a cada hora. Então, hora ao quadrado. Tá ok? Por isso a hora ao quadrado. Variou 15, depois mais 15, 30. Bom, acho que agora já ficou bem claro, né? Posso apagar isso daqui e seguir adiante aqui na nossa apostila, tá? Então, tá aqui um carro em movimento acelerado, ele fala, tá? Beleza. A função horária da velocidade. Se eu pegar essa fórmula aqui e utilizar o mesmo raciocínio que eu utilizei lá na função horária da velocidade do movimento uniforme. Tem uma aula sobre isso lá no nosso canal, lá no meu canal, lá que vocês assistiram no primeiro bimestre. Se eu utilizar o mesmo raciocínio, eu vou conseguir sair dessa fórmula aqui e vou conseguir chegar nessa fórmula aqui, tá ok? E para que eu quero isso? O que essa fórmula faz? Ó, essa fórmula agora ela vai determinar para mim qual que é a velocidade futura do corpo, a velocidade final. Desde que eu saiba a velocidade inicial, tá? Desculpa, a aceleração está aqui, ó, o A. Desde que eu saiba a velocidade inicial, a aceleração e quanto tempo esse corpo permaneceu acelerado. Aí eu vou jogando, ele ficou acelerado 1 segundo, 2 segundos, meia hora, 1 hora, 3 dias, não interessa, eu vou colocar o tempo aqui. Então, eu consigo calcular diretamente, ó, a velocidade futura, a velocidade final do corpo, tá? A velocidade que ele possui depois, tá ok? Sabendo sempre a velocidade inicial e a aceleração, e aí eu vou descobrir quanto tempo eu quero. Eu quero saber a velocidade dele daqui a meia hora, daqui a 2 dias, daqui a 15 segundos, daqui a 20 minutos. Eu vou colocar o tempo aqui, essa fórmula vai determinar para mim, desde que eu faça o cálculo, tá? Então tá aqui, pessoal, ó, eu separei aqui 1, 2, 3, 4 exercícios, tá? Para vocês copiarem e responderem no caderno de vocês, tá? Então, vocês vão copiar esse material para mim aqui, ok? E os exercícios copiar e responder, tá? E aí, na próxima semana, a gente avança um pouco mais nesse conteúdo. Ó, eu vou resolver o primeiro, para vocês terem uma noção, tanto que isso daqui é bem simples. Ó, uma partícula, pelo menos indicar como é que resolve, né? Vou deixar para vocês um pouquinho também, não dá para fazer tudo, ó. Uma partícula parte do repouso, então a velocidade inicial dela vai ser 0, tá ok? E em 5 segundos percorre 100 metros, então quer dizer que a variação do tempo foi de... a variação do tempo não, a variação do espaço. Opa, apaga aqui, ó. Variação do espaço. E a variação do espaço dela foi de 100 metros, tá ok? Considerando o movimento retilíneo uniformemente variado, podemos afirmar que a aceleração dessa partícula é de... Opa! Então eu tenho aqui velocidade inicial, variação do espaço e a variação do tempo de 5 segundos. Certo? Certo. Não, essa questão tá errada, gente. Não dá para resolver ela, não. Tem alguma coisa errada no enunciado. Eu vou consertar aqui agora para vocês. Espera aí, ó. Vamos consertar aqui. Inclusive, então, eu já vou até, ó, pegar e vou retirar aqui essas alternativas. Bandido, ele tinha nenhuma das anteriores, mas vou tirar ela, tá? Beleza. Quero saber de vocês agora. Por que isso foi para lá? Não queria, não, vem para cá. Tá. Vamos lá. Uma partícula parte do repouso em 5 segundos adquire
velocidade de 100 metros por segundo. E agora, como eu estou elaborando isso, eu vou tirar que não é mais essa questão, ela é agora do professor de bola, tá? Considerando o movimento uniformemente variado, podemos afirmar que a aceleração dessa partícula é quanto? Então, você vai lá e vai usar a fórmula. Aceleração igual. Velocidade final, aqui, ó, 100 metros por segundo, menos velocidade inicial, dica, ela partiu do repouso, dividido pelo tempo final, 5 segundos, menos o tempo inicial, dá para raciocinar, né? De quanto tempo ele levou. Então, qual que foi a variação do tempo dele, certo? E aí, então, você vai resolver essa conta aqui, tá? Lembrando sempre de colocar a unidade no final, tá? Nesse caso, a gente está trabalhando em metros por segundo, então, você vai encontrar um valor em metros por segundo ao quadrado aqui, tá? A segunda, deixa eu conferir para ver se não tem mais nenhuma bobagem aqui, né? A segunda tá para fazer de boa. Deixa eu ver a terceira. Tô apagando aqui para poder rolar. A terceira, uma partícula inicialmente 2 metros acelerados formalmente, após percorrer 8 metros, alcançando velocidade de... Nessas condições, sua aceleração em metros por segundo ao quadrado é de... Essa daqui vocês não terão condições de fazer, tá? Porque eu ainda não ensinei para vocês a equação de Torricelli, tudo bem? Então, pode pular essa 3. Na próxima aula a gente faz ela. A 4, tá? Pode pular essa 3 aqui, ó. Próxima aula, tá? A gente fala dela. E a 4, deixa eu ver. Durante uma viagem, um caminhão possui velocidade inicial de 100 km por hora. Quando ele avista na pista uma placa indicando um radar a 1 km de distância, nesse momento ele pisa no freio e atinge a velocidade máxima a partir do local, que é 80 km por hora. No intervalo de tempo de 5 segundos. Calcule a aceleração. Tudo bem. Essa daqui tá ok. Então, vocês vão fazer a 1, a 2 e a 4. A 3 a gente faz na próxima aula. Tá ok, galera? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. A aula de hoje é isso daí. E vamos lá, não esquece de dar uma força para a professora Vangeslene, não, tá bom? Beijo no coração de vocês, saudade, tá? Espero que vocês tenham, não se assustem muito com a minha lente. Vou contar a história da lente para vocês. É o seguinte, eu perdi meu óculos e aí eu fui pesquisar umas lentes na internet, estava barato, e aí eu resolvi testar umas cores, tá? Aqui, coloquei essa. Vamos ver a próxima que eu comprar, como é que vai ficar. Se tiver alguma sugestão de cor de lente, manda no meu privado. Valeu, um abraço, fui.